O livro de Apocalipse, capítulo 8. Capítulo 8, versículo de 1 a 6. Ele fala, esse texto trata das orações que são feitas pelos cristãos, pela igreja, que chegam aos céus, ao trono da graça de Deus. Por que céus? Porque nós temos uma camada aí, segundo o apóstolo Paulo, né? Ele diz que conheceu um homem, na verdade, a experiência foi dele mesmo, até o terceiro céu. Então, o céu é o lugar da habitação onde Deus está assentado no trono. E esse texto de Apocalipse, capítulo 8, trata exatamente das orações que são enviadas para o céu. E qual é a postura dos anjos do céu diante das orações dos santos. Vamos ler o texto bíblico. Ele diz assim: Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocar. Que relato fantástico, né? As orações produzem efeito nos céus, diante do trono de Deus. O céu faz silêncio para receber, para ouvir as orações dos santos. Quando os santos oram, todo o céu fica em silêncio para ouvir e atender às necessidades, porque as necessidades dos santos, daqueles que oram, são muito importantes para Deus, a ponto de os anjos fazerem silêncio. O louvor celestial silencia diante das orações, quando elas chegam ao trono de Deus. O versículo 4 diz que, e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Isso no mundo espiritual tem grande relevância, grande importância para Deus. Porque orar não é apenas um exercício de meditação, de devoção. Nossas orações sobem à presença de Deus. Quando oramos, estamos nos unindo, ligando a Deus, ligando a terra ao céu. Unimos-nos ao governo de Deus aqui no mundo. Assim como o juízo de Deus veio ao Egito em resposta ao clamor do povo de Israel, da mesma forma, o clamor da igreja, do povo de Deus, sobe ao trono da graça e Deus manifesta o seu juízo ao mundo ímpio. Jesus disse que a oração
liga a terra ao céu. E depois, o salmista também diz que é por meio da oração, da adoração e na comunhão que Deus ordena a sua bênção. Vamos conferir os dois textos bíblicos. O primeiro está no Evangelho que foi narrado por Mateus. Mateus, capítulo 18, versículo 15 ao 20. Ele diz assim, Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 20. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Jesus está tratando de questões disciplinares dentro da igreja. Quando o irmão estiver em falta, vai falar com ele. Não te ouviu? Leva à igreja. Não quis ouvir a igreja? Expulsa da igreja. É Jesus quem está dizendo isso, hein? Aí ele diz no versículo 18: Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Ligou na terra, está ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Não é? Às vezes a gente racha fio de cabelo ou queima pestana para tentar entender o que significa isso aqui. Mas quando o Espírito Santo revela, fica muito fácil, né? Fica simples. Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Está à direita do Pai. A igreja é o corpo de Cristo, aqui na terra. E Jesus está tratando de uma questão anterior sobre disciplina. Não quis ouvir, não se encaixou, não se enquadrou, não aceitou, não se sujeitou, não obedeceu, corta. Desligou o membro do corpo de Cristo aqui na terra. Está desligado no céu. Ouviu o Evangelho, creu no Evangelho, na sua inclusão no corpo de Cristo, foi batizado conforme Jesus determinou que assim seja feita, essa ordem, dentro dessa ordem. Creu, nasceu de novo, está ligado. É um membro ligado ao corpo de Cristo, aqui na terra e no céu. Então é exatamente disso que Jesus está tratando. Aí o versículo 19, ele diz: Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Obviamente, ele está tratando e falando de oração. Estamos orando, falando com o Pai. Por isso, daí a importância do amém. Então, o orador ora. Ele está orando em nome da coletividade, do grupo. Os irmãos ouviram, concordaram. Amém. Obviamente, se não concorda, não diz amém, porque amém significa exatamente isso. Concordo. Assim seja. Essa oração está sendo ligada, chegando ao trono da graça de Deus. E Jesus disse: será concedido pelo meu Pai. E no versículo 20, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Tem duas pessoas, três pessoas reunidas em nome de Jesus, com a Bíblia na mão, falando, tratando das coisas do reino de Deus, Jesus está dizendo: ali eu estou no meio deles. Vamos ver agora o Salmo 133.
porque ele também diz, ele trata também dessa importância da comunhão, da oração, do louvor, da adoração, e como é que Deus responde, qual é a reação de Deus. Salmo 133, ele diz assim, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Este salmo é um salmo profético, já fizemos reflexão sobre ele. Ele trata da bênção derramada, dispensada por Deus em todos os tempos ao seu povo, tanto na antiga quanto na nova aliança, na dispensação da graça no Velho Testamento e no Novo Testamento, através dos profetas na antiga aliança e agora através dos apóstolos e da igreja no Novo Testamento. Trata e fala da unção da igreja. E é nessa comunhão, é nesse estado, nesse meio, nessa condição que Deus ordena, e o texto está dizendo, ele ordena a sua bênção e a vida para sempre. A vida que dá sentido, que tem sentido viver, que faz sentido viver. A nova vida em Cristo e a vida eterna, que começa com o novo nascimento, e a vida abundante que Jesus veio oferecer, para que seus filhos desfrutem dela. As orações dos santos provocam o justo juízo de Deus sobre o mundo ímpio. O versículo 5 aí do texto de Apocalipse 8, que nós estamos meditando, no versículo 5 ele diz, e o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou na terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. O mesmo incensário, é interessante isso, que leva as orações, é o incensário que derrama o juízo. O mesmo fogo que queimou o incenso sobre o altar causa destruição sobre a face da terra. As orações dos santos desatam a vingança de Deus sobre o mundo ímpio. Não é à toa que Jesus diz que nós devemos vigiar e orar. Os trovões, vozes, relâmpagos e terremotos são sinais da advertência do julgamento de Deus que se aproxima. O mundo que persegue a igreja e os cristãos será alvo do juízo divino, já está sendo alvo do juízo divino em resposta às orações dos santos. Dessa maneira, podemos ver a importância de orar na comunhão dos santos. Estarmos juntos, estar juntos em oração, em adoração, em louvor, em comunhão na palavra, no partir do pão. A oração é coisa séria no céu, é assunto sério. Por isso o céu faz silêncio para ouvir as orações da igreja. Quem é inimigo do povo de Deus, quem não adere, quem não concorda com aquilo que está escrito na palavra de Deus, é inimigo de Deus. Quem mexe com os cristãos e com a igreja é a menina dos olhos de Deus. O julgamento de Deus com certeza virá sobre este mundo ímpio, em resposta às orações dos santos. Nesse sentido, nós vamos ver o que é que Jesus disse quando alguém ora insistentemente, sem cansar, sem cessar. E Jesus contou uma parábola
a parábola do juiz iníquo, que está no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 18. Mas nós vamos ler apenas o versículo 7 e o 8, onde Jesus disse assim: Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Interessante esta indagação, esse questionamento de Jesus. Primeiro, ele está dizendo que Deus é um Deus justo. Nada passa despercebido, nada passa em branco, nada fica impune. Ninguém fica sem receber por aquilo que fez, por aquilo que merece. É Deus quem recompensa a cada um e retribui a cada um o que cada um faz, o que cada um merece. Segundo, Jesus levanta aqui uma questão, um questionamento. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? De onde é que vem a fé? Romanos 14, 17 diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto tempo nós dedicamos à leitura, à meditação e à reflexão da palavra de Deus? É ela que gera fé em nossos corações. As orações dos santos provam que o altar e o trono estão muito próximos. As orações que sobem ao altar, sobem do altar, chegam ao trono de Deus. Orar é algo extremamente sério. Quando oramos, estamos nos unindo àquele que está assentado no trono. Ele é o destinatário das nossas orações. Estamos falando com ele. Altar e trono trabalham juntos. Somos cooperadores de Deus na medida em que oramos. Quanto você ora? Quanto tempo do seu dia, do dia a dia, você dedica a falar com o Pai? Não podemos afastar o altar do trono. As orações são de todos os santos, e não apenas de alguns, ou dos mártires. É isso que o texto que nós estamos meditando aí de Apocalipse 8, no versículo 3, ele relata: Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos, não de alguns, de todos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Isso é uma forte evidência de que o Apocalipse, o livro, se preocupa com o destino de toda a igreja, do corpo de Cristo, espalhado na terra e em todas as épocas. Os julgamentos de Deus atingem a terra em resposta às orações dos santos. O incenso celestial, misturado com as orações dos santos em Cristo, adiciona fragrância perante Deus. Assim é a oração oferecida com a intercessão do Espírito Santo. Sim, porque quando oramos, ele intercede por nós, junto ao Pai, e ora por nós. Vamos ler o texto, nunca é demais. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza,
porque não sabemos orar como convém. Mas como é gostoso a gente concordar com o que está escrito, não é? Aí nós vamos orar e nós dizemos assim: Espírito Santo, eu não sei orar como convém. Eu vou ler a Bíblia. Me revele o que está por trás da mera letra. Me dê um entendimento. Eu vou orar e eu não sei orar como convém, eu nem sei o que pedir. Mas o Senhor, na sua infinita graça, bondade, já que é o meu ajudador, me ajude a orar e interceda por mim diante do Pai. É isso que ele está dizendo aqui. O Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Não dá para expressar, é entender o que é que ele está falando ali quando ele ora por nós e quando ele intercede por nós quando oramos. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Eu fico pasmo por ver que muitos não levam este assunto a sério, mas é o que está escrito aqui. O mesmo se dá quando os santos oram, os cristãos oram, pedindo a vinda do reino de Deus. Deus intervém e derrama a sua ira sobre o mundo ímpio. Esse foi um princípio que Jesus ensinou, quando ensinou a oração do Pai Nosso. Ele disse no Mateus capítulo 6, no versículo 10, ele disse assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Desejar a vinda do reino de Deus, e o reino de Deus só vem para aquele que nasce de novo, que tem um novo nascimento. Porque Jesus diz que ninguém pode vir e nem entrar no reino de Deus sem nascer de novo. O novo nascimento se dá primeiro pela tomada de conhecimento da obra que Jesus consumou na cruz, de atrair no corpo dele os pecadores, fazer morrer o pecador para o pecado e dar na ressurreição junto com ele a nova vida. Aí sim, somos introduzidos no reino de Deus, somos transportados do império das trevas para o reino de Deus, o que o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Colossenses. Aí nós passamos a desejar a vinda do reino de Deus. Para quem? Para todos, indistintamente. E para que Deus faça a vontade dele, porque eu nem sei o que é bom, o que é melhor, eu não sei, mas Deus sabe. Então eu me submeto a ele e ele vai me direcionando e me mostrando e revelando. A Bíblia ensina que Deus trata desse assunto com muita seriedade e que as orações devem ser feitas de acordo com o que está escrito na Bíblia e não conforme o entendimento pessoal que cada um tenha. Nesse sentido, Jesus ensinou, através da oração, o modelo que nós devemos seguir. No capítulo 17 de João capítulo 17, versículo 20 e 21, dentro da oração que Jesus fez por nós. Vejam o que é que ele disse aí no versículo 20 e 21. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Mas eu sinto um refrigério, uma alegria aqui, quando eu leio esse versículo, porque Jesus estava orando pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos. Ele não orou pelo mundo, mas orou pelos seus. E ele disse: eu não rogo somente por estes, mas por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então eu faço parte, eu fiz parte, eu sou contemplado nessa oração de Jesus. E ele diz que é acreditar de acordo com a palavra, por intermédio da palavra. Não é aquele acreditar porque eu ouvi falar, não, mas porque eu li, busquei, procurei e Deus me revelou, me deu o entendimento. Quem não sabe ler, obviamente, vai ouvir. Quem não puder ouvir, for surdo, mudo, não souber ler, esse não tem problema nenhum para ser resolvido em termos espirituais, se ele nasceu assim. Foi Jesus quem disse. Aí ele diz o versículo 21.
a fim de que todos sejam um. Olha só, crer por intermédio da palavra, para que todos sejam um, o corpo. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, corpo, um só corpo, unidade. Ele diz para que o mundo creia que tu me enviaste. Talvez esteja faltando isso no meio da igreja, do povo de Deus. Mostrar ao mundo que somos um só corpo, que há uma unidade, que somos membros do corpo de Cristo e que Cristo é a cabeça desse corpo. Mostrar como? Através da pregação? Não. A pregação que fala mais alta é aquela que nós demonstramos através da nossa conduta, do comportamento, da vida. As pessoas estão olhando mais para nós do que para a palavra. Quando nós formos testemunhas fiéis e sérias diante das pessoas e do mundo, as pessoas se interessarão por saber quem é esse Deus, o que é que esse povo tem aí, quem é o Deus desse povo. Quero conhecer esse Deus. É assim. Mas, infelizmente, o que se vê no meio são escândalos atrás de escândalos. Mas Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Louvado, engrandecido seja o Senhor, glória a Deus por isso. Essa oração feita por Jesus joga por terra o argumento de que cada um tem o seu Deus, o seu jeito de orar, de se relacionar com Deus, que Deus respeita e ouve e aceita todos e, portanto, tudo é válido. Jesus não é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então tem que ser de acordo com a palavra. Tem que ser do jeito de Deus, não pode ser do meu jeito, de acordo com o que eu penso ou conforme as minhas convicções. Trabalham, laboram em equívoco os que assim pensam, pois de acordo com Jesus, tudo deve ser feito na conformidade da palavra, conforme o que nela está escrito. Por quê? Porque primeiro Jesus disse que é assim. Segundo, porque ele afirmou que ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não é do meu jeito que eu vou ao Pai. Não é conforme o jeito que eu creio, a maneira como eu penso. Não. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pronto. Ele escoimou aqui, jogou por terra toda e qualquer pretensão, jeito, maneira, modo ou a forma como alguém queira fazer que não seja aquela descrita na Bíblia. Terceiro lugar, porque ele é o único mediador e intercessor entre Deus e os homens. O Espírito Santo é o nosso intercessor quando oramos. Mas o nosso mediador que nos leva ao Pai, o único mediador, é Jesus. É isso que o autor da carta aos Hebreus diz no capítulo 9, no versículo 15. Além do texto de João 14,6, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 15, ele diz assim, por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Ele é o mediador da nova aliança. Ninguém pode chegar ao trono da graça de Deus, entrar no reino de Deus sem a pessoa, sem a mediação de Jesus Cristo. E em quarto lugar, quando o assunto é oração, o único que intercede por nós diante de Deus é o Espírito Santo. Jesus é o mediador da nova aliança e o Espírito Santo é o intercessor diante das nossas orações. O texto que nós lemos lá de Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27. Por fim, Jesus nos ensinou a orar
ao Pai e disse que toda oração deve ser feita em nome dele e deve visar a glória de Deus. Em última análise, toda oração, em primeiro lugar, devemos pedir para que a vontade de Deus seja feita e que aquilo que estamos pedindo seja para glorificar o nome dele. Foi isso que ele disse aqui no Evangelho escrito por João, no capítulo 14. João capítulo 14, versículos 13 e 14, ele disse assim: E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então é orar finalizando a oração em nome de Jesus, porque ninguém pode ir ao Pai senão por intermédio de Jesus. Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Ninguém fala com o juiz ou peticiona ao juiz se não for por intermédio de um advogado. Essa é a ordem, é a lei. E aqui no reino de Deus, em matéria de Bíblia espiritual, ninguém fala com o Pai, pode falar com o Pai, pedir alguma coisa ao Pai, se não for em nome de Jesus, é por intermédio dele. E ele diz que tudo ele faz e atende, desde que ele seja glorificado, que o Pai seja glorificado no Filho. A glória visa a pessoa de Deus, é para ele, não é para nós, não é para o orador, mas é para o Senhor, o destinatário da oração. E ele diz no versículo 14: se me pedirdes alguma coisa, em meu nome, eu farei. Quando? Quando o Pai for glorificado. Não fica difícil de compreender o assunto, né? Se Deus trata a oração como um assunto sério, a ponto de interromper o louvor no céu para receber as orações dos santos em Cristo, devemos orar de forma correta, endereçar as nossas orações à pessoa certa, ao Senhor, ao Criador, ao Redentor. Devemos orar sozinhos, na comunidade, no seio da comunidade, oração individual, oração comunitária, no silêncio do quarto com a porta fechada ou na comunhão dos santos. Estamos orando e falando com o Pai. E os anjos param de tocar, fazem silêncio para receber as orações. Se não damos importância a isso, não podemos dizer que nos importamos com Deus, com Jesus ou com o Espírito Santo e tampouco com a sua palavra. Se a oração na comunhão dos santos não tem relevância, não tem valor, não damos importância, podemos afirmar que a igreja também não é relevante, não é importante. E que não estamos interessados naquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Ainda que participemos dos cultos, frequentemos a igreja e as suas atividades. Os primeiros cristãos se dedicavam à oração. Eles sabiam que não poderiam existir sem ela, que ela é o combustível espiritual. Se Deus não estivesse com eles, e se não houvesse comunhão, jamais cumpririam a missão para a qual haviam sido designados. Por isso, havia comunhão diária na oração, na meditação da palavra e no partir do pão. Aí eu quero terminar com um texto bíblico que está no livro de Atos, capítulo 4, versículo 31. Quero terminar com esse texto. Tendo eles, Atos capítulo 4, versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Quando orarmos em obediência,
e atenção ao que está escrito na Bíblia, devemos ter a certeza de que o Senhor responde. E que assim Ele use de misericórdia para conosco e nos conceda sempre a graça da obediência à Sua palavra, para que sejamos enriquecidos com o Seu poder, que opera na vida de todo aquele que a Ele se rende, que a Ele clama, que busca, que anseia pela Sua vontade e pela volta do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém.